paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Helena Almeida, aqui de Quixadá, no Ceará. No meu último vídeo, eu estava reclamando de algo que está acontecendo, mas hoje já estou bem. Já fiz tudo o que era para ser feito, em relação à minha carta do Google AdSense, que não tinha chegado ainda. E disseram que já enviaram para mim e chegará daqui 3 semanas. E estou mais alegre, estou mais... como eu posso dizer? Estou sempre firme no propósito, de falar da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre a seara e os ceifeiros, Dizer assim, Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele viu a grande multidão, e ficou com compaixão, porque ele disse que andava desgarrado como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores, eram poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, o campo é grande, o mundo é grande. São muitas pessoas que ainda precisam ouvir falar de Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele era o próprio Deus também, porque quando ele veio era Deus que veio em carne. E muitas pessoas têm ele como um profeta, não tem como Filho de Deus. Algumas religiões falam, a gente que está aqui nas plataformas, tem várias plataformas que a gente assiste vídeos, e a gente vê outras religiões e tal, que tem ele como um profeta, como Moisés, como um profeta, não tem como um Salvador, como um Messias. Mas nós que seguimos Jesus, nós que cremos no Evangelho das Boas Novas, no Evangelho da Graça, nós que cremos que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou com toda certeza ao 3º dia, e ele foi sim para o céu, e um dia virá nos buscar, porque tudo aquilo que já estava escrito desde o Antigo Testamento se cumpriu sim, quando ele veio, quando ele nasceu. E isso eu creio, isso é verdade. A Bíblia foi escrita por homem, mas inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não mente, Deus não mente. Então nós cremos e esperamos sim a vinda de Jesus. E aqui, por que será que ele diz, que ele viu a multidão era tão grande, e ele diz que teve compaixão, porque eles andavam errantes como ovelha que não tem pastor. Um ovelho, o animalzinho, a ovelha, diz que ele enxerga poucos metros, além ali da sua vista. Não é como nós que enxergam longe, muitos metros. E as ovelhas não, por isso que os pastores, as pessoas cuidam das ovelhas. Então Jesus, sendo o nosso pastor, aquele que nos guia, aquele que cuida de nós, ele é sim o nosso pastor e que nos guia sim na verdade. E a gente olha hoje, o evangelho é pregado, e o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, quando veio, muitos não acreditaram. E não é diferente hoje, a gente fala de Deus, fala do amor de Deus, fala de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, nosso Senhor, e muitos não acreditam, muitos não dão crédito, não dão ouvido. Mas o que foi que ele falou, para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então nós vivemos hoje o tempo da graça, nós cremos nesse evangelho que transforma sim, porque eu fui transformada, a minha família foi salva. Hoje nós fazemos a missão, eu e meu esposo, nossas 3 filhas, nosso genro, todos nós somos pastores.
E somos pastores que amamos as vidas, não julgamos as pessoas. A gente quer que as pessoas sejam salvas, quer que as pessoas sejam transformadas. A gente quer que as pessoas sejam abençoadas. A gente quer que os casamentos sejam restaurados. A gente quer que as pessoas sejam libertas dos vícios, né? A gente quer que as pessoas sejam felizes, sejam livres, sejam unidos, tenham paz. E claro que a gente quer que as pessoas sejam salvas. E só quem pode fazer isso é Jesus. Quando a gente começa a ler essa palavra, quando a gente começa, sabe, ler, Deus ele fala conosco através dessa palavra. Essa palavra é uma palavra que transforma de verdade mesmo. E eu tenho as minhas experiências com Deus, quem eu fui, quem eu sou hoje. Hoje eu sou sim uma pessoa transformada, claro que sou pecadora sim, tenho falhas, mas Deus ele ama o pecador, ele aborrece o pecado, as coisas erradas que a gente faz, o ser humano faz, mas Deus ele não faz acepção de pessoa, ele ama todos nós. É por isso que esse amor de Deus foi derramado sobre nós, para nós também amar as pessoas do jeito que elas são. É assim que eu tenho aprendido na igreja que eu congrego. A pessoa tem que respeitar até as religiões das outras pessoas, as escolhas das outras pessoas. Claro que tem coisa errada, que é pecado mesmo, está na palavra que é pecado, é contra a lei de Deus. E a gente nunca vai dizer que essas coisas estão certas, mas a gente respeita as escolhas, porque até o próprio Deus respeita as escolhas que a gente faz. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que aqui Jesus olhou, né, e ele teve compaixão, porque ele diz aqui que e vendo a multidão, Jesus vendo a multidão teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Poucas pessoas têm coragem de falar do que eu estou falando hoje aqui, que é do amor de Deus. As pessoas usam, sabe, as redes sociais às vezes para falar de um pastor, de uma irmã, de alguém que adulterou, que traiu, de alguém que escandalizou. Eu não gosto de vir aqui para falar essas coisas. Parece que eles ganham mais like, né, visualização, né, falando mal um dos outros. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui para falar de Jesus. E lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você pode ver quando você escuta coisas boas, quando nós ouvimos coisas boas, a gente fica alegre. Mas quando nós escutamos muitas reclamações, coisas negativas, a gente fica um pouco assim desanimado também. Vocês já ouviram algumas músicas que lhe deixam para baixo, mais desanimado ainda? E tem umas que deixam a gente alegre. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitos rejeitam Jesus porque não conhecem Jesus. Servir a Deus é maravilhoso, é bom demais. Mas quando eu era adolescente que aceitei Jesus, eu não conhecia Jesus, porque eu só seguia um monte de regras e doutrinas de igreja. Não podia isso, não podia aquilo e tal e tal. Só que hoje eu conheço Jesus que me libertou, o Filho de Deus que me ama como eu sou. Só que Ele quer que eu me arrependa dos meus pecados para que eu seja salvo. Tá certo? Então, Deus Ele ama o pecador que somos nós. Só que Ele aborrece, Ele detesta as coisas erradas. Então essa é a palavra de hoje para mim e para você. Eu quero lhe incentivar, você que já prega a palavra, sempre pregue. Não para agradar as pessoas, né, mas para agradar a Deus. E nós agradamos a Deus quando nós falamos a verdade da palavra de Deus. Tá certo? Então, vamos que vamos pregar a palavra, falar do amor de Jesus. Jesus, Ele nos ama e Ele morreu para nos dar vida eterna. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.